incluindo pegar moedas no vaso sanitário. A internet reagiu forte e falou em humilhação e exploração. A VTube, já conhecida por outras polêmicas, semana passada postou no Instagram e YouTube um reality show novo que ela estaria fazendo, ela e o marido Eliezer, com funcionários da casa deles, ou reality As Patroas. Esse espetáculo todo da VTube, desde o início, tem muitas polêmicas, né? Para começar, para total desvinculação dela para a realidade, porque ela e o Eliezer têm incontáveis funcionários ali na casa, mais de 10. Isso já é uma coisa a se pensar, que é totalmente fora da realidade do brasileiro comum, né? Para você ter uma ideia, cada criança, eles têm 2 filhos, tem 3 babás. Não, nem as babás são as mesmas para os 2 filhos deles, cada um tem 3 babás. Então você imagina o quão fora da realidade essa influenciadora tá, né? E ela ficou famosa bem cedo, ainda na adolescência, no YouTube. Então essa desconexão com a realidade dela, né, vem de bem cedo, desde a formação dela como pessoa. E aí, obviamente, tem várias questões sobre a relação de poder ali, porque a VTube alegou que eles fizeram um contrato específico para produção audiovisual, para os funcionários não estar dentro do mesmo contrato ali, né, de trabalhos domésticos que eles realizam. Ainda bem, porque isso seria descaracterização do serviço. Mas assim, mesmo elas concordando, falaram que todo mundo concordou, assinou o contrato, mesmo assim, tem uma relação desigual ali de poder entre os patrões e os empregados, porque os empregados podem se sentir, às vezes, alguns coagidos, porque não quer tanto participar, mas, né, vai ficar chato, às vezes, falar que não, sendo que todo mundo está participando. O dinheiro, né, quem que não quer participar de um negócio para ganhar mais um dinheirinho? E a própria construção dessas relações fazem com que inconscientemente elas se sintam mais coagidas e mais compelidas a concordar com esse tipo de coisa. 3 das funcionárias vieram num vídeo defendendo eles, falando que eles são funcionários maravilhosos, que as pessoas não deixam o pobre conseguir nada e tal. Mas assim, sinceramente, eu acho que pelo menos o prêmio podia ser um pouquinho melhor, porque 20 mil reais pra mim é como se fosse um troco pra ela, sabe? Vocês já viram as festas de aniversário que eles fazem pros filhos? Olha aquilo lá é milhões de reais, assim, uma festa de aniversário de criança. Então, 20 mil reais realmente é um troco, assim. Eu acho que se fosse realmente para querer ajudar os funcionários, podiam dar como bônus de anual, né, alguma coisa assim. E eu também não sei quanto de salário que essas pessoas recebem. Também vale questionar o que seria ser patrões maravilhosos, porque assim, a gente tem um padrão muito baixo aqui no país. Essa semana saiu uma notícia que eu vou aqui ver com vocês, de uma doméstica resgatada no trabalho análogo à escravidão, numa cidade, nessa região metropolitana de Fortaleza, né, no Ceará. E essa mulher, olha só essa parte aqui. Uma idosa de 62 anos foi resgatada de trabalho análogo à escravidão na Grande Fortaleza. Ela trabalhou sem salário por 55 anos para a mesma família, ou seja, desde que ela tinha 7 anos de idade, que nega as acusações e diz que não retratam a relação de convivência. As acusações, né, não retratam a relação de convivência, cuidado e afeto construído ao longo de décadas com a senhora envolvida. Mas assim, a senhora em questão foi levada para lá com 7 anos de idade e começou a realizar tarefas domésticas. Não estudou, nem nada. Sabe síndrome de Estocolmo, gente? Que pessoa se apaixona, cria vínculos emocionais afetivos com o sequestrador? Então, pra mim, isso aqui é praticamente isso, é síndrome de Estocolmo. Eu vi em uma outra matéria que a mãe teria dado a menina pra família. Não sei o que isso quer dizer. Não sei se ela vendeu ou talvez ela tenha dado pra família pensando que ela ia ter melhores condições de vida, né, com essa família. Sendo que essa menina tá lá desde os 7 anos, nunca foi pra escola, analfabeta, nunca conheceu nenhuma outra realidade, né? Então, assim, mesmo que ela queira, da vontade dela, ficar ali naquele lugar,
o quanto dessa vontade seria vontade mesmo, porque ela não conhece outra realidade, ela não tem para onde ir. Inclusive o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal do Trabalho aqui, eles ordenaram que a família compre e adquira um imóvel para essa mulher morar e auxilie ela na inserção no mundo exterior, né? E, assim, realmente ela nunca conheceu mais nada além disso, então a gente não pode falar que realmente seja uma vontade legítima que venha dela, assim, quanto que a gente pode, como que eu posso dizer, respeitar, não sei, essa vontade dessa pessoa, se ela praticamente foi sequestrada, né, a vida toda ali naquela casa e foi viver na casa dessa família para realizar trabalhos domésticos. E aí a gente tem claramente, né, um resquício muito grande da nossa cultura escravocrata, que a escravidão acabou no papel, mas a cultura ficou aí. E aí a gente tem, toda hora aparecem casos assim. Isso daqui não é uma exceção, uma coisa que acontece de vez em nunca, não. Sempre tá tendo umas notícias assim de domésticas que estão sendo resgatadas, né, porque eu acho que essa situação também tá tendo mais exposição, as pessoas estão tendo mais noção de que isso é errado, e aí estão denunciando mais, e toda hora tá aparecendo umas situações absurdas dessa, que a pessoa não teve nenhuma opção na vida dela, sabe, não teve opção de se casar, ter uma família própria, estudar, talvez escolher outro trabalho que ela talvez quisesse mais do que esse, né, mais do que ser doméstica na casa de alguém. E ela trabalhou lá por 3 gerações da família, então ela foi de uma casa para outra, para outra. Essa casa que ela foi resgatada foi a 3ª casa que ela estava trabalhando ali para a família. E aí é claro que a pessoa vai falar, ela é como se fosse da família, né, e tal. É, como se fosse da família, mas ela chegou lá criança e não foi pra escola, nem nada, foi direto fazer trabalho doméstico, né. E aí sempre tem esse tipo de justificativa, de desculpa pra normalizar esse tipo de coisa. Então, assim, voltando à questão da VTube, o que seria patrões maravilhosos? Porque, como eu mostrei aqui, o nosso padrão tá bem baixo, né? Às vezes é só ter um contrato certinho, pagar um salário mínimo que seja certinho, dar o auxílio transporte e alimentação que é direito da pessoa, que a pessoa acha que são patrões maravilhosos, né? E assim, esse daqui, de análogo à escravidão, é um extremo. A gente também tem diversos casos, muito mais casos, em que a pessoa não pode se alimentar direito, não pode se alimentar da mesma comida que os patrões. Às vezes a pessoa só dá um macarrão com salsicha para a pessoa comer, um arroz com ovo, coisa assim, bem básica. Eu já vi caso que a pessoa não pode nem comer em um lugar que a patroa veja, tem que ir escondido pro quartinho comer, sabe, almoçar. Além dessa cultura escravocrata, né, essa herança que a gente tem da escravidão, o trabalho doméstico como um todo, as mulheres donas de casa que ficam em casa fazendo trabalhos domésticos, ele é muito desvalorizado na nossa sociedade. Então, você imagina uma pessoa que foi ali morar com a família para realizar esses trabalhos, né? E a família alega que tratou ela sempre como da família e com carinho e amor e não sei o que. Então, como se fosse até um bicho de estimação. Mas hoje em dia a gente trata os animais de estimação melhor que isso, né? Então, nem isso, é só como se fosse um objeto mesmo, uma posse da família, um robô aspirador, uma coisa assim, né? Um robô empregada doméstica. E a VTube nem sequer teve o bom senso de não enfiar as moedinhas dentro do vaso sanitário. E a maioria das moedinhas foi jogada no laguinho lá da casa deles. Todo mundo teve que ir molhado pro negócio. Bom, e aí continuando a timeline da coisa, né? Logo, alguns dias depois, postaram o 2º episódio. Chegaram a tirar o primeiro e aí colocaram de novo junto com o segundo.
etc. Eu não sei como tá agora, mas me parece que a VTube chegou até a desativar o Instagram dela por causa das críticas. E no segundo episódio eles trazem que aquilo tudo na verdade era para trazer uma conscientização sobre a escala 6x1, ou seja, vai humilhar as pessoas, os empregados, submeter eles a desafios vexatórios, humilhantes, para conscientizar sobre a escala 6x1. O que isso tem a ver com a escala 6x1? Não sei. E aí disseram também que todo sábado na lavagem de roupa suja lá seria algo para conscientizar de alguma pauta social. Mas outro motivo pelo qual a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer é porque isso abre um precedente para outras coisas, entendeu? Você imagina, ela tá fazendo isso daqui a pouco ninguém reclama, ninguém fala nada, outra pessoa tá fazendo algo mais absurdo e assim vai, né? O nosso limite para absurdos vai abaixando e aí coisas mais absurdas vão acontecendo. Imagina, por exemplo, se alguma empresa resolve fazer um reality com os empregados de lá e aí resolve deixar todo mundo ali pernoitar lá na empresa, passar a noite lá fazendo provas, não sei o que. E aí só porque tem um contrato separado, tudo bem. Se tem um contrato assinado que é de coisa audiovisual, tudo bem. Não é bem assim que coisa funciona, sabe? A relação de poder ainda existe ali. Por exemplo, imagina fazer um reality de férias com o ex abusivo, em que a gente pega várias mulheres e coloca de férias com o ex que foi abusivo com elas, que é muito ciumento e que já talvez tenha ameaçado de acabar com a vida delas, algo assim. Imagina, a gente faz isso, mas tudo bem, é para conscientizar sobre a violência contra a mulher, entendeu? Então não tem problema. Tem aqui assinado o contrato que todo mundo concorda participar desse reality específico para audiovisual, de ceder imagem, e é para conscientizar contra a violência contra a mulher, então tudo bem. Não é assim que funciona, né, gente? Óbvio que eu não culpo as funcionárias da VTube e o funcionário, né, que é o motorista, de quererem participar disso, de quererem um dinheiro extra ali toda semana nas provas, poderem ganhar esse dinheiro extra. Quem não vai querer, né, um dinheirinho extra ali no trabalho? Todo mundo vai querer se tivesse oportunidade. Mas a questão é que não é só a escolha individual das pessoas. Por isso que os órgãos têm que se meter no meio, a gente tem que falar sobre mesmo e tudo mais. A questão é que isso abre precedentes e a gente não pode ficar aceitando absurdos para que mais absurdos aconteçam e que as pessoas simplesmente por não terem uma noção melhor sobre questões sociais, sobre o que deveria ou não ser um padrão aceitável, né, na sociedade, não é só porque ela não tem muita noção disso e aceita as coisas, porque, óbvio, quem não vai querer 20 mil reais ali extra, que a gente pode só deixar essas coisas passarem, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu não me apresentei até agora. Eu sou a Kati, seja bem-vindo por aqui e se inscreva no canal, curta aqui pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.